Fala pessoal, beleza com vocês? Aqui quem vos fala é Rafael Bertolucci e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quer Saber sobre História. E neste vídeo você descobre e se o Brasil ainda fosse uma monarquia, como ele seria. Então, bora lá! Bem, o Império do Brasil começou em 1822, logo após a independência, e acabou em 1889, quando a República foi proclamada. E com isso, Dom Pedro II foi obrigado a deixar o país e 2 anos depois morreu em Paris. Mas, se isso daí nunca tivesse acontecido? Bem, primeiro de tudo temos que entender os fatores que levaram à queda da monarquia, começando com a questão militar, logo após a Guerra do Paraguai, aonde que os militares se sentiram desprezados pelo Império e pelo Imperador. Logo mais ocorre a questão religiosa, uma rixa entre a Igreja Católica e a maçonaria. E também veio a questão com a elite agrária, logo após a abolição da escravatura. E bem galera, tá aí um dos maiores erros do Brasil, a demora da abolição da escravatura. Eles deveriam ter feito isso logo após a independência, como Dom Pedro I queria. Só não fez porque não era uma monarquia absolutista, então o imperador não tinha o poder absoluto para acabar com a escravidão no Brasil e também de evitar a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, uma guerra civil entre as partes a favor e contra a escravidão. E logo após a abolição da escravatura, muitos fazendeiros ficaram furiosos. Eles queriam ser indenizados ao Império e viraram republicanos de última hora e ajudaram os militares a darem um golpe da República. Mas, se isso daí nunca tivesse acontecido, bem, em 1891 Dom Pedro II iria morrer e quem assumiria seria a sua filha, a princesa Isabel. E muita gente daquela época não curtiam essa ideia de ter uma mulher como uma líder de uma nação. E além disso, ela era casada com o Conde da França. E os brasileiros em geral não gostavam muito dele não. E além disso, eles tinham receio de que um estrangeiro fosse controlar o país. Mas, esquecendo esses fatores, como seria? Bem, em 1891 começaria o Terceiro Reinado. E eventos como a Guerra dos Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, provavelmente nunca teria acontecido. Em 1914, estoura a Segunda Guerra Mundial. E tá aí uma coisa bem interessante. De qual lado o Brasil estaria nesta guerra? Bem, o Brasil poderia fazer aliança com a Tríplice Entente por causa da ligação da família imperial com a França, ou o Brasil poderia fazer uma espécie de aliança com o Império Alemão e os Impérios Centrais. Bem, tudo isso poderia ter acontecido, e com esse acontecimento ocorreria uma grande mudança na história global. Em 1921, a princesa Isabel acaba falecendo. E tá aí galera, uma coisa bem interessante, quem deveria assumir seria o seu filho mais velho, o Pedro de Alcântara. Mas, como ele casou com uma não nobre e a princesa Isabel não aprovou seu casamento, e ele também pensava que a monarquia não queria voltar ao Brasil, ele acabou perdendo a linha sucessória ao trono. E a linha sucessória ao trono passou para Luís de Orleans e Bragança. E por isso galera que temos 2 ramos no Brasil, o ramo de Vassouras que é o oficial até porque Pedro de Alcântara acabou renunciando, e o ramo de Petrópolis que são os descendentes de Pedro de Alcântara. Mas, se o Brasil ainda fosse uma monarquia, provavelmente Pedro de Alcântara não teria se casado com uma não nobre. Mas, vamos fingir que isso realmente aconteceu. Bem, Pedro de Alcântara renuncia ao trono para se casar e a linha sucessória passa para o seu irmão. Em 1921, morre a princesa Isabel, e quem assume é o seu neto, Pedro Henrique, até porque o seu pai acabou falecendo um ano antes. Em 1921 começaria o Quarto Reinado. Em 1929 estoura a crise das bolsas de Nova York, que afetou o mundo inteiro, principalmente o Brasil. E lembrando que naquela época o Brasil ainda era meio que um país agrário e a sua principal economia era o café. E com esta crise, o preço do café afetou muito a economia do Brasil. E com isso, para sair desta crise,
o Brasil precisaria se industrializar mais rápido. Em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. E na nossa cronologia, o presidente daquela época, Getúlio Vargas, sentia uma certa admiração pelo nazismo e pelo fascismo. E com isso, os Estados Unidos meio que ameaçou invadir o Brasil se caso eles não declarassem guerra contra a Alemanha e o Eixo. E foi isso que aconteceu. Getúlio Vargas declara guerra contra a Alemanha e o Eixo e manda mais de 25 mil homens para lutar na Itália. Agora, se o Brasil fosse uma monarquia, provavelmente se manteria neutro ou entraria na guerra um pouco antes com mais força. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo fica dividido entre dois, entre capitalismo e socialismo. E a América Latina em si era capitalista, mas eles não tinham um lado de júri. E era a mesma coisa aqui no Brasil também. Agora, se o Brasil fosse uma monarquia, provavelmente se manteria neutro. E também não permitiria o socialismo, até porque se tiver socialismo, significa o fim da monarquia. Mas provavelmente ocorreria algumas revoltas internas. Alguma certa província poderia se admirar ao sistema socialista e poderia se aliar à União Soviética e tentaria se separar do Brasil. Mas isso daí não seria um grande problema para o Brasil. Ele conseguiria prender e punir os responsáveis pelo ato. E eventos como a Era Vargas e a ditadura militar nunca teria acontecido. E também não existiriam as estatais. Bem, em 1981, Pedro Henrique acaba falecendo e quem assume é o seu filho mais velho, o chefe atual da Casa Imperial, Luís Gastão de Orleans e Bragança. E assim começaria o Quinto Reinado, que duraria até os dias atuais. E nos anos 2000, ocorreria um grande salto na economia brasileira, que seria interrompido em 2008 por causa da crise que afetou o mundo todo. E bem, até que chegamos nos dias atuais, muita coisa poderia ter sido diferente aqui no Brasil. Provavelmente não ocorreria os impeachments de Dilma e de Collor, e também não ocorreria o caos que ocorreu durante a pandemia do coronavírus. E muita coisa aqui no Brasil seria diferente. Haveria mais ferrovias do que rodovias. Além das ferrovias serem mais lentas, elas eram mais baratas. E além disso, o preço do combustível, do carro e de outras coisas seriam mais baratos. E com o tempo, os monarcas iriam perdendo cada vez mais o seu poder. Mas isso não significa que ele iria ficar na janelinha dando tchauzinho para você, não. Ele teria sim alguns poderes, como o quarto poder, que é o poder para fiscalizar os outros três. Por exemplo, se caso ocorrer algum caso de corrupção, o monarca iria lá, dissolveria o Congresso, convocaria novas eleições para dar o fim à crise. E se caso não tomasse essa atitude, provavelmente a população se revoltaria contra o imperador. E falando em parlamento, o número de parlamentares seria bem menor do que 513. E bem, como que seria a educação no Brasil monarquia? Como vocês sabem, galera, a família imperial sempre incentivou a educação desde a época de Dom Pedro II. E bem, se continuasse nesse mesmo rumo, provavelmente a educação do Brasil seria um grande exemplo na América Latina. Mas de uma coisa é fato, a nossa educação seria superior do que a nossa atual. Bem, a capital continuaria sendo o Rio de Janeiro? Bem, muito provável que não, porque o plano de mudar a capital para o centro do Brasil já era antigo, desde a independência, então não seria mais o Rio de Janeiro. E a nossa capital seria bem diferente da Brasília que nós conhecemos. Ela seguiria uma arquitetura mais clássica e elegante, muito focada no catolicismo. Mas bem, uma outra pergunta, será que o Brasil seria um estado laico ou teria uma religião oficial? Bem, muito provável que o Brasil seria um estado laico, mas se tivesse uma religião oficial, provavelmente seria o catolicismo romano. Mas isso não significa que outras religiões não seriam permitidas aqui no Brasil. Elas seriam permitidas numa boa, como ocorre em outras monarquias. E bem, o feriado do dia 7 de setembro seria mais importante. E obviamente não existiria o 15 de novembro. E uma outra pergunta, será que ainda existiriam favelas no Brasil? Bem, durante o tempo de monarquia não haviam favelas, no máximo os cortiços. As favelas começaram a surgir no Brasil logo após a abolição da escravatura e do massacre de Canudos.
aonde que o pessoal não tinha onde mais que viver, começaram a construir as suas casas no morro. Ou seja, elas iriam aparecer mais cedo ou mais tarde. Mas será que ainda teriam favelas nos dias atuais? Bem, muito provável que sim, só que o número seria bem menor do que o atual. E uma outra pergunta, será que o Brasil seria um país desenvolvido? Bem, é uma pergunta muito difícil de se dizer. No tempo da monarquia, a inflação era baixíssima e estável, não passava de 2%, por muitos anos ficou assim. A moeda era forte, porém o PIB per capita era baixo, e obviamente a escravidão estava ligada a isso. Mas bem, se o Brasil mantesse esses mesmos números, se industrializasse mais rápido, com menos burocracia e intervenção do Estado, o Brasil poderia ser sim um país desenvolvido nos dias atuais. Poderia ser ou quase um país desenvolvido. Mas de uma coisa é fato, o Brasil estaria numa situação bem melhor do que a atual, com melhor qualidade de vida, melhor renda per capita, saúde, segurança, educação e entre outras qualidades. Muito obrigado por ter assistido até o final deste vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também compartilhe para seus amigos, pois isso fortalece demais meu trabalho aqui no canal Quer Saber Sobre História. E bom galera, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e tchau! Até a próxima, valeu, se inscrevam no canal!